Hoje é um dia maravilhoso. É um dia em que nós podemos mais uma vez agradecer a Deus pela vida das mamães. Eu quero hoje, irmãos, falar de uma palavra, de uma mensagem que fala biblicamente da mãe, da mulher e do propósito de Deus para cada uma de vocês. Em Gênesis capítulo 3, verso 20, a Bíblia faz declaração de que Deus chama Adão. E eu quero que vocês entendam que antes do pecado, da transgressão, tanto o nome de Adão quanto o nome de Eva eram um. A Eva só passou a se chamar Eva depois do pecado. Ambos tinham o mesmo nome. Quando Deus chamava Adão, ele também estava chamando Eva. Mas quando há uma divisão, quando há uma ruptura, naquele momento, eles deixam de ser um, em seus pensamentos, em seus sentidos, em suas percepções, em suas vontades e desejos, e eles passam a ser duas pessoas. Então, naquele momento, houve a necessidade de se dar nomes para quem tinha o nome de Adão. Então, naquele momento, Eva passa a se chamar Eva, porque agora não eram mais um, eram dois. Alguém comigo? Então há uma necessidade de Deus chamar, no capítulo 3, verso 20, Adão a sua mulher, de Eva. E Eva passa então a ser a mãe de todos os viventes sobre a face da terra. Mas de todos os viventes, e eu quero que você observe esse detalhe. Esse nome vem da raiz hebraica shavar, que significa vida. Logo depois da queda, logo depois do pecado da humanidade, da morte, que chegou aos homens. Mas isso não é coincidência, isso é propósito, isso é a teologia espiritual. Deus está dizendo no meio do juízo, no meio da maldição, no meio da morte, do desastre cósmico que sucedeu no universo, que foi o pecado. Deus está dizendo: eu vou trazer vida através dessa mulher. E mais do que isso, quando a gente volta alguns versículos atrás, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus promete que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, a primeira promessa do Evangelho na Bíblia Sagrada. A promessa do Evangelho passa pela maternidade, pastor. Observa esse pequeno detalhe, que a primeira promessa do Evangelho de Jesus Cristo, que viria centenas de anos depois, alguns milhares de anos depois, precisaria passar pela maternidade. O plano da redenção de Deus, desde o primeiro instante,
desde a fundação do mundo e depois, após a queda, passou a depender de uma mãe. Dá uma olhadinha para o lado, vê se tem uma mãe aí do seu lado. Veja a grandiosa importância que Deus concedeu a você, mamãe, a você, mulher. Como você é importante para o universo, como você é importante para o reino, como você é importante para Deus. Que essa palavra nesta noite possa tomar o teu coração de tal maneira que você passe a se ver, a se enxergar, a se perceber de uma forma especial para Deus. Eu sei que o mundo faz declaração de que você é uma pessoa qualquer, que você é como qualquer outra pessoa sobre a face da terra, mas diante de Deus não. Você diante de Deus é cooperadora do eterno para um maior propósito da humanidade, que é a redenção. E o plano de Deus, desde o primeiro instante, irmão, está sobre os seus ombros, está sobre a sua vida, está sobre você. Mais à frente, nós vamos ver na Bíblia Sagrada Maria gerando o Salvador. Mas antes dela, Eva já carregava essa esperança de salvação no próprio nome, na sua própria entranha. Mas todos vão dizer que foi ela que trouxe a morte, mas ela também foi escolhida por Deus para trazer vida após a morte. Tem alguém comigo aqui? Então bate no ombro dessa pessoa e, sabe, fala, você até pode errar, mas Deus tem promessa maior do que o erro que você cometeu sobre a tua vida. Então, você entende o que isso significa, querido? A maternidade, ela não é um acidente biológico, ela não é uma construção social. A maternidade é uma vocação divina, instituída por Deus no Éden, como instrumento da própria salvação da humanidade. E quando o feminismo radical, ele diz, ser mãe é uma opressão, eles não estão apenas atacando a você, mulher, não. Eles estão atacando o plano de Deus, o propósito de Deus. Porque mãe é como imagem de Deus. Essa mensagem, mãe, ela é do coração de Deus para a sua vida. Para você passar a se perceber, se enxergar como o maior ou um dos maiores propósitos de Deus sobre a face da terra. A Bíblia, em vários momentos, ela vai usar a figura de mãe para descrever aspectos do próprio Deus. Quer um exemplo? A Bíblia fala em Isaías 66, ele diz assim, como alguém que consola sua mãe, assim eu o consolarei. Isaías 49, ele vai dizer, pode uma mãe se esquecer do seu filho ainda no ventre? Se pode, se ela fizer isso, eu jamais me esquecerei de ti. Em Oséias 11, ele vai dizer que Deus lá descreve, sabe, como alguém que ensinou Efraim a andar, o tomou nos braços, o colocou no colo e se inclinou para alimentá-lo, amamentá-lo. Em Mateus 23, 37, Jesus olha para Jerusalém e chora
Jerusalém, Jerusalém. E ele vai se comparar, né, com uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. E o que está acontecendo aqui, irmão? Deus, que é espírito e não tem sexo, no sentido humano, que é Pai por excelência, escolhe deliberadamente, repetidas vezes, descrever aspectos do seu amor, usando a imagem da mãe, usando você. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa poderosa, é você, mamãe, os olhos de Deus sobre a tua vida, Vanessa. Que coisa maravilhosa. Mas por quê, pastor? Porque há algo no amor materno que reflete de maneira única certas dimensões, pastor Sanderson, do caráter de Deus. Só vocês, mulheres, com esse amor materno, conseguem com sinceridade, com verdade, refletir, repassar dimensões tão grandiosas do caráter de Deus. Um dos exemplos, a compaixão visceral. Pastor, o que é isso? Sentimento profundo, intenso, de empatia, de solidariedade, sentindo-se nas entranhas que impulsiona a sua ação imediata para aliviar a dor do seu filho. Não importa a situação que ele esteja, você não pensa, você age. Por mais que ele esteja errado, você não para pensar. Você simplesmente se compadece e se lança, declarando como Deus é nessa atitude, nesse comportamento. Carrega uma ternura que jamais desiste. Carrega um consolo que abraça. É uma proteção que se sacrifica. O seu filho, quando está próximo de ti, tu é o amor que se sacrifica. Você é o exemplo de Jesus naquela cruz. Somente uma mulher teria o comportamento que Jesus teve naquela cruz do Calvário, de morrer pelos seus filhos. Próximo à minha casa, há muitos anos atrás, o filho andava no tráfico, mas foram até a porta da casa para matá-lo. A mãe, mesmo sabendo do comportamento do filho, correu em direção àqueles algozes, lutou com eles, tomou todos os tiros que eram para o seu filho, mas morreu sorrindo. Sabe, e isso denota porque você, mãe, faz parte do plano e do propósito de Deus. E porque vocês expressam nas suas entranhas, na compaixão visceral, aspectos do caráter de Deus. Isso não significa que Deus é mãe. Não, Deus é pai. Mas significa que a mãe foi criada para ser um ícone. Pastor, o que é isso? Imagem, símbolo, uma figura que representa o Deus vivo e alguns dos seus atributos divinos. Oh glória, oh mulher, você representa, quando eu olho para você, quando nós vemos o seu comportamento, os seus sentimentos, vocês estão manifestando
vocês estão testemunhando atributos de Deus que vocês carregam. Quando a mãe ama, ela está pregando com o próprio corpo, com a própria vida, o sermão sobre quem Deus é. Antes mesmo da fundação do mundo, ela está pregando com esses sentimentos, com esses comportamentos, ela está declarando, e só não vê Deus quem não quiser te enxergar. Só não conhece Deus quem não te olha com os olhos da fé. O sermão, irmão, sobre quem Deus é e quem Deus era e sempre foi, de uma linguagem que depois eu explico para vocês porque ele não muda, mas houve uma mudança. Vocês conseguem demonstrar um verdadeiro amor que vocês carregam da parte de Deus. Por isso, quando alguém ou você desonrar sua mãe, você não está apenas magoando uma pessoa, você está rasgando um ícone que Deus colocou na sua vida para te mostrar em miniatura o verdadeiro amor de Deus. Em Êxodo, irmão, capítulo 20, verso 12, ninguém leva a sério esse mandamento. Honra teu pai, honra tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Ninguém, pouca gente, sabe? Mas tem 3 coisas nesse versículo que é interessante. Primeiro, esse é o único mandamento dos 10 mandamentos que tem uma promessa atrelada. E Paulo, ele vai justamente destacar isto em Efésios capítulo 6, verso 2, onde ele diz: honra teu pai, honra tua mãe, porque isto é certo. Não, ele disse: honra porque eu te dou vida longa. Então honrar pai e mãe prolonga a tua vida sobre a face da terra. Permita-me brincar aqui um pouquinho. Quem quer morrer cedo, levanta a mão. Ninguém? Então, fala para quem está do teu lado. Então, filhinho, passa a honrar teu pai e a tua mãe em nome de Jesus. Há uma conexão real, irmão. Quando você trata seus pais como, sabe, quando a forma com que você trata seus pais vai fazer conotação como Deus vai tratar você, como Deus vai lidar com você. Honrar aqui, na raiz hebraica, kabeb, que vem da raiz, que significa peso, glória. Então, honrar, portanto, é da substância peso, que a sua mãe fala, ensina, e você deve reconhecer esta dignidade e tratar ela como alguém que realmente importa para você, como alguém que é importante para você. O oposto de honrar, irmão, não é odiar. O oposto de honrar é trivializar. Pastor, o que é isso? Tratar como algo descartável. É deixar de ligar num dia como hoje. É deixar de ligar. É não devolver as mensagens. É responder as mensagens do Zap. É falar, com um tom de impaciência.
que a gente, é claro, né, de rabo de olho, só usa com a mãe. Porque parece que ela é a única que aguenta esse tipo de comportamento e de atitude. Então não dá para a gente fazer isso com outra pessoa. Então a gente só faz com a nossa mãe. É fulano, o que é, mano? Pera aí! Que chata! Pois eu quero que você entenda que esse comportamento é Deus que está recebendo. E repare que esse mandamento não tem prazo de validade. Não diz, honra teu pai e tua mãe somente quando tu fores criança. Não. Honra só quando você concordar com eles. Não. Não mesmo. Sabe o que aqui diz? Honra enquanto ela viver. E depois que ela morrer, continua honrando. Através da memória, do testemunho. E em todas as idades que ela estiver, você deve e precisa honrá-la. Você precisa conduzir a vida que ela te deu, honrando-a. Honrando esta que é adoradora da sua vida que hoje você vive. Talvez você tenha um relacionamento difícil com a tua mãe. Isso não é difícil, não. É possível. Talvez você tenha esse relacionamento difícil com a sua mãe. Você pode ter sido ferido por ela. Sua mãe pode ter falhado em algum momento. A Bíblia não ignora isso, irmão. Não ignora. Provérbio 14 diz que tem mães tolas. O próprio Jesus teve que corrigir a sua algumas vezes. Nós não vamos fingir que não há dor, que não houve, o que não aconteceu. Mas nós precisamos reconhecer o lugar que Deus deu àquela pessoa, a essa pessoa, na sua história de vida. Mesmo quando essa pessoa, essa mãe é imperfeita, porque no fim das contas, honrar a sua mãe é, antes de tudo, obedecer a Deus. E esta obediência carrega promessas para a tua vida. Algumas mães na Bíblia que foram fantásticas. Exemplo, Sara. Sara, em Hebreus 11, foi colocada uma heroína de fé. Aos 90 anos, acreditou na promessa. 90 anos. Então, nós aprendemos que a maternidade muitas vezes começa com uma pequena fé que parece absurda para o mundo. Joquebede, mãe de Moisés, escondeu o filho por 3 meses, depois o colocou em um cesto e devolveu para Deus. Ana, mãe de Samuel, que chorou, derramou suas lágrimas, mas, como uma verdadeira mãe, sabe que o filho não pertence a ela, mas a Deus. E que às vezes amar é soltar. Alguém comigo aqui? Às vezes amar é deixar ir. Ela era histérica, irmão. Orou ao Senhor tanto, mas orou tanto no templo, em casa, que o sacerdote lá no templo pensou que ela estava embriagada. Mas quando Deus a respondeu, ela devolveu ao Senhor no templo o que ela no templo recebeu. Quando Deus respondeu a sua oração,
ela devolveu o filho ao Senhor no templo, entregou a Deus. Sabe o que a gente tira disso? A gente tira uma lição. A oração de uma mãe move história. Pastor, como assim? A resposta de oração dessa mulher trouxe Samuel até a terra. Samuel ungiu Davi, e da linhagem de Davi veio Cristo, nosso Salvador. A Bíblia fala da mulher virtuosa em Provérbios 21, gente. Não é uma mulher específica. A Bíblia aqui está falando, na verdade, do retrato de uma mãe ideal. Trabalhadora, sábia, temente a Deus, generosa, forte, alegre, respeitada pelo marido e abençoada pelos filhos. Sabe o que diz no versículo 28? Levantando os seus filhos, a chamam bem-aventurada. Isso é o que uma mãe deve construir com Deus, com os seus filhos. A se levantarem para abençoá-la. Maria, mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, adolescente, pobre, em uma vila esquecida, ela vai fazer uma declaração: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Com esse exemplo, com esse sim, veio o mundo o nosso Salvador. Sabe o que eu aprendo? A maternidade é uma cooperação com Deus na história da redenção. Alguém comigo de verdade? A maternidade é uma cooperação com Deus na história da salvação. A minha oração é que vocês não se vejam mais como, talvez, esse óculos com um grau defeituoso, essa lente que você carrega, que o mundo te deu, que não permite que você se veja como Deus te vê. Que não permita que você se enxergue como você é. Você, mãe, mulher, já estava envolvida no plano da salvação antes que os mundos fossem criados. A maternidade já estava preparada, separada e escolhida por Deus para fazer parte do projeto da redenção divina. Por isso os filhos são herança do Senhor, porque já estavam em seu propósito antes que tudo viesse a existir. Em João capítulo de número 10, a Bíblia diz que nenhuma dessas mulheres não eram perfeitas. E eu já falo de João 10. Sara duvidou, Ana se desesperou, Maria não entendeu várias coisas que Jesus fez, mas todas elas tinham uma característica em comum. Qual, pastor? Todas elas temiam a Deus mais do que o mundo. E isso que faz uma mãe segundo o coração de Deus. Uma mãe segundo o coração de Deus não se curva às ideias do mundo, mas permanece na palavra de Deus. Pastor, como o Senhor me prova isso na cruz do Calvário? O lugar mais sagrado da história, senhores. Em João capítulo 19, verso 26 e 27. Jesus, ele está na cruz, sangue escorrendo,
dores insuportáveis para alguém sem propósito. Momento para o qual ele veio ao mundo, o auge do propósito eterno. Ele estava no momento de cumprir este propósito, que foi eternizado antes da fundação do mundo. E nesse momento, em que o universo está ali, o caos está ali, sabe o que ele fez, irmão? Ele esquece a dor, ele esquece o sofrimento, ele para tudo e ele olha para baixo. E o que ele vê, irmão? Ele vê sua mãe Maria e João, seu discípulo amado, aos pés da cruz. E ele diz, diaconisa Bia: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Pastor, o que nós aprendemos com isto? A Bíblia diz que desde aquela hora, João a recebeu em sua casa e nunca mais a deixou ir. Para um pouquinho, pensa comigo, no meio daquele caos, da expiação cósmica, de um plano eterno, a natureza está remoendo, a escuridão está tenebrosa, no meio do ato mais importante do universo, Jesus interrompe tudo, porque tinha um detalhe importante demais para esquecer. Qual, pastor? Cuidar da sua mãe. Ele se certifica que ela teria um cantinho, um teto, uma comidinha, uma proteção. Ele está garantindo cuidados para a sua mãe, mesmo depois da sua morte. Mesmo sendo Deus, ele honrou a sua mãe até o seu último suspiro. Se Jesus, no seu maior sofrimento, não se esqueceu de honrar Maria, sua mãe, porque nós, irmãos, às vezes nos esquecemos. Se a sua mãe, irmão, está viva e você está longe, liga para ela, irmão. Manda uma mensagem. Não, liga. Deixa ela ouvir a tua voz. Diga para ela: eu te amo, mãe. As palavras têm peso, irmão, na economia de Deus, na presença de Deus, no reino de Deus. Se você está perto, irmão, dá tempo, quando acabar o culto, vai lá abraçá-la, vai beijá-la. E se a sua mãe não está mais entre nós, irmão, lembre dela, honre-a, ensinando o que ela te ensinou de melhor. Conta para os seus filhos quem foi a sua mãe, a avó deles. E se a sua relação com a sua mãe é difícil, irmão, dê um passo de fé. Você não precisa resolver tudo de uma só vez, irmão, mas dê um passo de fé. Perdoe alguma coisa, peça perdão por outra coisa, mas por favor, dê um passo de fé. A obediência, irmão, é o 5º mandamento. E não depende da perfeição da sua mãe. Depende da sua fidelidade para com Deus. É a sua obediência para com a palavra de Deus, não depende dela. E se você é mãe, está me ouvindo ou assistindo a esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa. Você tem um dos ministérios mais importantes
do reino de Deus e da terra. Cadê a Karina? Está lá fora trocando fralda. É um ministério. Levar a criança para a escola, falar para o teu irmão, é um ministério. Ensinar essa criança a orar, ministério. Ensinar a ler a Bíblia, ministério. Trazer ela para a igreja, ministério. Ensinar ela a não ficar brincando com brinquedos na igreja, ministério. Ensinar elas a cultuar, ministério. Você pode ser um excelente pregador, um excelente obreiro, ou ser um péssimo obreiro para os seus filhos. Quando você tem o seu ministério e honra a Deus nesse ministério, você não está sendo mãe, você está cooperando com Deus na formação de uma alma eterna. Quando você não honra a Deus nesta formação, você está desonrando a Deus e preparando uma alma para viver fora da eternidade com Deus. Então veja o ministério importante, mãe, que você carrega. Que ministério mais importante existe do que esse que Deus te deu? De preparar uma alma eterna, sendo eles herança de Deus. Deus confia a você essa criança para que você pregue, ensine um caminho de Deus que ela deve andar. Não existe uma tarefa mais importante, irmão, mais elevada no mundo do que esta do ser mãe. Deixa eu falar rapidinho, já estou encerrando. Ser homem, marido, pai, também pesa. Marido, pai, honre a mãe dos seus filhos. A maneira, pai, como seus filhos vai tratar ou está tratando a mãe dele, começa pelo seu comportamento. Porque eles estão vendo como você trata a mãe deles. Você está pregando no seu ministério. Ou está ensinando no seu ministério a forma como eles devem tratar a mãe deles. Quando você trata a sua esposa, você está ensinando os seus filhos a maneira que eles devem tratá-la. Alguém comigo aí? Então o seu ministério começa pelo seu comportamento, de como você trata a sua esposa. E assim, eles também vão, possivelmente, tratar a mãe e as suas esposas no futuro, que não é muito distante. Porque é possível, irmão, que você hoje só trata a sua esposa como está tratando, porque foi esse o ministério que você cresceu. Porque seu pai, talvez lá no passado, pregou para você, quando tratava mal a sua mãe, e hoje você exerce o mesmo ministério que o seu pai exerceu. Porque é possível que você hoje, da mesma maneira que seu pai tratava a sua mãe no passado, não tão distante, porque foi esse o ministério que exerceu força sobre sua vida, onde se pregou todos os dias com comportamentos e atitudes para você,
E esse é o sermão diário, queira você ou não. E aí você estará pregando todos os dias, repetindo todos os dias os sermões que você ouviu em toda a sua infância. E hoje, você trata a sua esposa dessa maneira, porque foi assim que você aprendeu. E eu pergunto, irmão, que mensagem você está ministrando para os seus filhos hoje e para a sua esposa? A cultura, irmão, ela vai vender para você ideia, né, mulher? Deixa eu voltar para as mulheres. Também para os homens também. Que a mulher ideal é aquela magrinha, é aquela que tem um sucesso, que é independente, é insubordinada, feminista, meu corpo, minhas regras. Não é assim? E aí a gente, para entrar na moda, tem que aderir a essa cultura. Tudo isso passa, irmão. Os músicos, se quiser, pode subir. Tudo isso vai passar. Mas a mãe e o papai que permanecer no Senhor, esse permanecerá para sempre. Essa marca, irmão, que atravessa gerações, e é isso que muitas vezes nossos filhos herdam. E hoje, nesse Dia das Mães, eu gostaria de deixar, irmão, a todas vocês presentes, as que assistem nas mídias sociais nesse momento, no Instagram, no YouTube, no Face, as presentes, as cansadas, as solteiras, as viúvas, as mães que perderam os seus filhos, as que oram sem ver resposta ainda, as mães cujo trabalho ninguém vê, as mães divorciadas, mas eu quero te declarar que Deus está vendo. E eu quero declarar, irmão, encerrando, que vocês são amadas. Eu quero declarar, não nas minhas palavras, mas na palavra de Deus, que vocês são honradas por Deus. Que vocês são parte do plano de Deus para o mundo. E aqui eu volto lá para encerrar, quando eu disse do Evangelho de João, capítulo 10. Vocês são a porta de Deus na terra. Assim como Cristo é a porta de Deus para entrar no céu, vocês, mulheres, são a porta do céu para a terra. Ninguém chega nessa terra se não passar por essa porta. Em João capítulo 10, a Bíblia diz que o único que veio e entrou nessa terra e não passou pela porta do aprisco é o ladrão e salteador, é Satanás. Quando a porta do Éden, ela se fecha, Deus abre uma porta que se chama mulher. Por mais que pareça estranho para os senhores, mas essa teologia espiritual, ela não falha. Éden era um local onde se gerava, era onde se trazia ao mundo o propósito de Deus, que era a sua herança, para crescer e multiplicar. Então a mulher estava no Éden de Deus. Esse lugar é um lugar preservado, um lugar espiritual, para que a herança de Deus pudesse ser
gerada naquele ambiente, protegida naquele ambiente. Mas eles foram expulsos. A porta se fechou. Mas Deus encontra um outro lugar, para que a herança dele pudesse ser gerada, guardada, protegida, que é dentro de você, mulher. Eu poderia usar essa linguagem, que você é o Éden de Deus nesse mundo caído, porque vocês geram o propósito de Deus. Vocês trazem à existência a herança de Deus. Ninguém vai entrar no céu se não for pela porta que se chama Jesus. Mas ninguém vai entrar nessa terra se não for pela porta que se chama mulher. Em João capítulo 10, em verdade lhes digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, deixa. Quando ele diz aprisco, irmão, ele está dizendo o mundo. Aquele que não entra no mundo das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quando ele está dizendo isso, ele está falando de si mesmo. Ele está dizendo, o pastor das ovelhas que estão nesse mundo, vem pela porta. Agora me diga, cadê a porta? Ele sai do céu para entrar numa porta, para chegar aqui na terra. Eu estou falando do Salvador. Eu estou falando do Eterno. Eu estou falando desse que criou todas as coisas e que nele não há sombra de variação. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sai do céu, se faz menor do que os anjos para entrar por uma porta, para entrar no aprisco, chegar no aprisco, para poder fazer-se ouvir a sua voz, para que suas ovelhas a ouçam e assim o siga. Por onde ele entra? Por você, mãe. Você é o Éden que o gera. Você é o lugar de proteção escolhido por Deus para trazer do céu para a terra o propósito de Deus. Mas o que me assusta é que vocês não conseguem se ver como Deus as vê. Vocês permitem que outras pessoas desvalorizem vocês, desonrem vocês, machuquem vocês, fira vocês, porque vocês não conseguem se ver como Deus as vê. Ah, se vocês saíssem daqui hoje, revoltada com algumas coisas, e você diria para essa pessoa, olha para mim, eu sou cooperador de Cristo no projeto e no plano da salvação, eu não sou qualquer um não. Eu carrego nas minhas entranhas um projeto de Deus, o desejo de Deus. Eu recebo do céu a herança do Senhor para colocar sobre a terra. E tenho um ministério de ensinar a Ele a vontade de Deus, o propósito de Deus.